Muito boa noite, meus amigos. Hoje, dia 20 de dezembro, passando um caminhão muito grande aqui. Então, hoje, dia 20 de dezembro, mais uma egrégora gratitude. Acabamos de assistir a nossa amiga Márcia Kondo, conduzindo a vibração de amor e de cura. E eu vou solicitar agora, por favor, que a nossa amiga Andréia Franran faça o agradecimento à Márcia em nome do Instituto Mais Atitude. Boa noite a todos. Boa noite, Márcia. É um prazer, uma honra estar aqui falando para você, né? E foi maravilhosa a sua condução hoje. Deu para sentir todo o carinho, todo o amor, né? Essa pessoa que você é essa pessoa querida, cheia de amor e que você transmitiu com tanta leveza, mas tão profunda essa vibração. Então, em nome do Instituto Mais Atitude e de todos os presentes, eu agradeço você poder se doar e doar para as pessoas que precisam dessas vibrações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra conduzir a vibração de hoje. Muito obrigada, Andréia, e à nossa egrégora, todas as pessoas aqui presentes. Gratidão. Márcia, mais um desafio, né? Aceito e cumprido, muitíssimo obrigado. Se você quiser deixar um recado, vou lembrar vocês que dia 22, daqui a 2 dias, na sexta-feira, a egrégora estará completando 3 anos ininterruptos, onde toda quarta-feira a gente tem feito esse trabalho. Então, vamos fazer de conta, Márcia, que é o aniversário da egrégora. Queria que você deixasse um recado para todo o grupo. Assim, de bate-pronto, né? É com muita gratidão que estamos aqui participando dessa egrégora há 3 anos, conduzindo essa vibração de amor e de cura a todas as pessoas que passaram por essa egrégora e aos nomes das pessoas que tanto necessitam desse amor, desse acolhimento, dessa egrégora, e que tanto faz diferença na vida das pessoas. Então, aqui, assim, 3 anos de muita gratidão, de muito amor e de compaixão a todos, aqui vibrando incansavelmente. Renato, que conduz a toda quarta-feira. É, é muito prazeroso estar aqui, recebendo toda essa energia de todos, né? Porque não é só de quem está fazendo a vibração, eu acho que é um conjunto das pessoas que aqui estão todas as quartas-feiras, doando, né, o amor para quem necessita e para nós mesmos. Gratidão a todos. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Andréia. E agora deixarei vocês nas mãos desse homem que eu conheci já há alguns anos atrás, que era um jogador de futebol de Copa Master, que era um homem do mercado executivo na área de transportes, de logística, enfim, e que deu uma virada na vida dele, virou um escritor de mais de 10 livros, sei lá, ele vai contar direitinho isso para nós, administra um leader training, enfim. Carlos Serpelloni, muito boa noite. Conta para nós quem é você. Tem que abrir o som, senão não chega, né? Senão vocês não vão me ouvir. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Márcia Kondo, porque ela fez uma condução que eu viajei aqui, né? A minha mente sumiu,
Aí, de repente, eu estava num lugar estranho, assim, eu tive que forçar para voltar, abrir os olhos, beber água. Eu falei, não posso, tenho que, né, ficar aqui. Então, magnífica, excelente, uma voz, uma vibração energética, assim, envolvente, né? Foi muito bom. Então, o meu carinho, meu agradecimento especial à Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Renato, por mais essa oportunidade. Eu fiz um treinamento há 22 anos, dia 18/5/2001, e eu conheci Nivaldo, Nicão, Beth, Paulo Taba, né? Beth Taba, Paulo Taba, Inês. Enfim, eu conheci muita gente, né? A Meire, a Kemi. E eu vou ficar falando aqui 500 nomes, vou passar, Márcia. Então, eu vou parar por aqui. Os demais que eu não falei o nome, sintam-se também agradecidos por mim, porque eu quero agradecer a todos que eu fiz amizade. Foi realmente uma coisa muito boa que me aconteceu. Eu era do ramo de transporte, de logística. O Renato, né, conheceu bem isso. O Luciano trabalhou comigo, começou como trainee, hoje diretor, gerente, eu não sei, de logística. Então, assim, me sinto muito feliz por isso também. Mas eu entrei para o lado do treinamento comportamental. Depois desse treinamento, eu comecei a fazer treinamento. Eu sempre fui muito cético, tive muito que ver para crer e fui no treinamento enganado, mas saí de lá fortificado. Nem tanto que hoje eu ministro também o Leader Training e outros treinamentos, palestras, e que escrevi 9 livros. Desculpa te decepcionar, Renato, não são mais de 10, só são 9 livros, e todos feitos com muito carinho, de inteligência emocional, cognitiva, vendas, liderança, enfim, são muitos livros. E eu costumo dizer que eu sou um estudante, então eu estou treinador, estou escritor, estou head trainer de uma equipe maravilhosa também que me ajuda nos treinamentos. Tem uma empresa de treinamento hoje chamada Serpelone Treinamentos, chamava Dharma Treinamentos, mas eu quis mudar. Na verdade, não fui eu, né? O pessoal de marketing aí vive querendo mudar a gente. E, enfim, eu sou uma pessoa do interior, analfabeto, tímido de origem. Comecei a estudar muito tarde, a quarta série primária eu fui fazer com 27 anos de idade. Então, eu me sinto um cara de sucesso, um vencedor. Por quê? Porque para a gente falar de sucesso tem que ter a base. A minha base era terrível, era cruel. Meu pai alcoólatra, um monte de coisa aconteceu na família. Então, eu sou um vencedor. Igual a vocês, que passaram também por muitas coisas, que a vida de vocês dá um livro, não tenho dúvida nenhuma. E eu também não sou diferente, passei por tudo isso e hoje eu estou aqui, junto com vocês, nessa energia, nessa egrégora master, nossa, incrível, e fiz muitos treinamentos de PNL, de análise transacional, hipnose, coach, mentoria. Hoje eu dou aula, já dei aula na Uniquisul como professor convidado, porque eu não sou formado, tive que ser convidado, e também dou aula no CETCESP, Sindicato do Transporte de Carga de São Paulo, ministro treinamentos lá. E outras coisitas mais aí, também atendo como terapeuta holístico, faço treinamentos pela internet, pessoalmente, que eu prefiro presencial, mas eu tive que me render ao EAD, ao online, então hoje também para mim já não é nenhum obstáculo. Conversando com o Renato há algum tempo, já o conheço há 22 anos e só há pouco tempo que eu fiquei sabendo desse grupo e eu me interessei. Esse ano para mim foi complicado datas, mas o ano que vem eu vou separar as quartas-feiras para participar desse grupo, se assim vocês permitirem, é claro, né? É óbvio. Eu vou bater um papo com vocês sobre a minha experiência, a minha verdade. A minha verdade não é absoluta, de jeito nenhum, não tenho essa pretensão, mas através da minha experiência, do meu estudo, por quê? Para fazer todos os treinamentos, como eu era uma pessoa sem estudo na infância, eu tive que estudar muito como adulto. Então, eu tive que compensar. Meus amigos iam para as baladas, beber. Eu, como não bebo, não fumo, não cheiro, não jogo, eu me envolvi nos livros e nos treinamentos. Fiz todo qualquer tipo de treinamento que vocês pensam. E isso eu adquiri a minha verdade, as minhas crenças, e é o que eu vou transferir para vocês hoje. Então, não acredite no que eu vou falar. Simplesmente verifiquem, estudem para ver se eu estou falando alguma coisa verdade, mentira. Para alguns é, para alguns não, como tudo que eu escuto aqui também, algumas coisas me servem e outras não. Fé, eu não Carlos, estou te ouvindo, Renato. está me ouvindo agora? Agora eu estou. Tá. Posso aproveitar esse gancho que você está dando da sua apresentação para começar o teu tema? E vou te pedir licença, eu tive a grata satisfação de ver agora aqui, entre as pessoas que estão
na nossa egrégora a dona Edilma. E a dona Edilma, que é a primeira vez que está vindo aqui, ela é a coordenadora do grupo de voluntários lá do Hospital do Mandaqui. Há pouco tempo nós estivemos lá, inclusive. Edilma, eu não sei se você consegue acertar um pouquinho o teu celular, porque só está aparecendo... Isso, ótimo. Fique despreocupado, eu só queria que as pessoas te conhecessem. O teu microfone está fechado, tá? Está fechado o seu microfone, nós não estamos te ouvindo. Fica tranquila, fique em paz. Eu só queria que o pessoal te conhecesse, porque essa mulher há muitos anos está à frente lá do Hospital do Mandaqui, do grupo de voluntários, recebeu a gente lá com muito carinho, está hoje aqui junto conosco. Então, me perdoe, Carlos, mas eu queria que a maioria das pessoas conhecessem essa trabalhadora incansável do social. Seja muito bem-vinda, viu, Edilma? Fica em paz. O importante é que você esteja nos ouvindo, porque nós não estamos te ouvindo. E, Carlos, só para concluir essa minha interrupção, em janeiro, no dia 27 de janeiro, nós faremos o primeiro encontro presencial da turma da Egrégora, né? Vai ser em Piedade, na Vila das Borboletas. Eu, a partir de amanhã, vou começar a publicar como isso vai funcionar para quem se interessar, tá? É só no dia 27 de janeiro, mas eu quero aproveitar que a sala está cheia e deixar o pessoal atento, porque a partir de amanhã a gente começa a divulgar como isso vai funcionar. Interrupção feita, meu amigo, por favor, é contigo. Desculpe. E é claro, pode interromper à vontade, sempre que for oportuno. E, dona Edilma, muito bem-vinda. Já falaram de você, realmente é um trabalho magnífico. Muito obrigado também. Sempre que a gente se reúne para fazer algo de bom, isso é muito importante. Eu também faço parte de uma ONG, há 13 anos que eu ajudo essa mesma ONG. Também tem caminhões passando aqui, viu, Renato? Moto, infelizmente eu não tenho controle da rua, e meu escritório aqui ele não tem uma acústica muito boa, mas vamos caminhando. Nós vamos falar de fé hoje, a diferença entre saber e acreditar. A fé é uma palavra muito pequena, mas ela consegue mover montanhas. E eu quero começar dizendo o seguinte: a fé e crença são diferentes. Alguns dicionários faz alguma analogia, dizendo que é mais ou menos parecida, mas ela é muito diferente. A crença é tudo aquilo que eu tenho de experiência, que acontece alguma coisa e eu acredito naquilo. Então eu tive que experimentar, vivenciar e acreditar em alguma coisa. Quando eu falo de fé, eu não preciso acreditar. Eu não preciso ter passado por experiência para acreditar na fé. Eu só tenho que ter fé pura e simplesmente. Porque fé, quer queira ou não, está atrelada a Deus. E também eu não preciso acreditar em Deus para saber que a fé está atrelada em Deus, porque fé é algo superior. E existe também a mãe natureza, que ela tem a responsabilidade de transformar a fé de todo mundo em verdade. Por quê? Quando nós temos fé em alguma coisa, o mundo conspira a favor, o meu inconsciente conspira a favor, e todas as minhas ações, a partir do momento que eu tenho fé verdadeira, aí eu posso chamar de fé, o mundo vai conspirar. E essa responsabilidade é da natureza. O que acontece é que nós, infelizmente, temos muitas palavras, falamos muito, mas no íntimo a gente deixa dúvida. Então a pessoa fala que acredita em Deus, tem fé em Deus, mas na hora de realizar as coisas fica em dúvida de si próprio, fica com medo, não consegue agir. Poxa, então é incongruente. Porque se você tem fé, é porque você tem algo superior em você. Então você não pode ter fé e negar a fé ao mesmo tempo. Não tem jeito. É uma coisa antagônica à outra. Porque se eu tenho fé, falo que acredito em Deus, e eu duvido de mim, ou eu duvido das minhas ações, eu duvido do meu resultado, eu não entro com 100% do que eu quero, se for 99,99%, não é fé. Porque enquanto eu tiver 0,0001% de chance,
eu terei 100% de fé. Não existe meia fé, mais ou menos fé, 99% de fé. Porque a fé, ela move montanhas. Porque ela é poderosa, porque é algo dentro da gente. Não é algo que eu vou buscar, não é algo que alguém vai me provar, que eu vou relacionar com alguma coisa ou com algum feito. Isso é crença. E as crenças, ela pode ser positiva ou negativa. A fé, não existe fé positiva e negativa. Fé é fé. Ela por si só basta. Quando eu falo que acredito em Deus, eu preciso provar isso com as minhas atitudes. Quando eu falo que acredito em Deus, mas eu tenho dúvida de mim, eu estou negando Deus. Porque eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a fé é você provar que você tem merecimento, que você consegue, que você pode. E muitas pessoas sabem disso. Nós podemos observar, por exemplo, nas músicas. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tente outra vez, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. E mais outras músicas que eu não sei cantar, né? Então eu vou só falar. A gente consegue fazer isso. E quando a gente fala do Natal, e o Natal é propício, ele está aqui, ó, próximo, perto de nós, né? Hoje é dia 20, 5 dias para o Natal. O que significa Natal? Renascimento. O que que é renascimento? É recomeço. O que que é recomeço? Fé. Porque se eu não tenho fé que eu posso recomeçar hoje, então por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Por que que existe um momento presente? Então Deus me deu a vida, que é um presente. E aí é o livre-arbítrio. E aí, se eu tenho fé, eu consigo tudo o que eu quero. Tudo, sem exceção. De acordo com as leis de Deus, a lei dos homens é ecologicamente correta. Então, se eu tenho o Natal para me alertar, o que que o Natal é? Uma simbologia do renascimento. Ah, é o nascimento de Cristo. Ok, mas eu não posso ficar só em Cristo. Desculpa, o cristão pode. Mas no mundo, 68,5% da população mundial não é cristão. Então, eles estão excluídos? Eles estão fora? Eles não são filhos de Deus? Não, eles são filhos de Deus também. Eles também têm fé. Então, 31,5% da população mundial é cristã, mas os outros também merecem o mesmo respeito, o mesmo carinho. Então, não é só para o povo cristão. O renascimento serve para todo mundo. E essa simbologia do Natal, e o Brasil tem 86% de cristão, ele é muito importante, porque renova as esperanças. Olha, esperança, fé, de novo. Então, tudo que eu recomeço, eu posso, quando eu falo eu posso fazer alguma coisa, é fé que está por trás. Porque se eu não tiver fé, eu nem falo que eu posso. Eu já não vou acreditar em mim. Então, eu posso. Eu até ministro um treinamento que eu falo, eu mereço, eu posso, eu consigo. O que está por trás do merecimento? Fé. O que está por trás do consigo? Fé. De posso? Fé. Se nós analisarmos as nossas frases, o que nós falamos, as nossas atitudes, a fé está por trás. E quando eu não acredito em mim, quando eu não acredito no ser humano, e ontem eu dei uma entrevista na Rádio Difusora, e o Cido Silva perguntou para mim assim: você acredita na recuperação das pessoas? Eu falei: se eu não acreditasse, eu não trabalharia com treinamento, porque seria incongruente. Eu falo que eu não acredito e trabalho com treinamento, ou trabalho com treinamento e falo que eu não acredito. Então, eu vejo muita gente incongruente, mas eu não culpo essas pessoas, porque nós estamos falando de cultura, de crenças, nós estamos falando de educação, do que ensinaram a gente. Então, quando a gente é criança, a gente recebe muitos ensinamentos. Só que quando a gente cresce, a gente tem que pensar assim: hoje eu sou adulto, eu sou dono de mim, eu posso identificar e repensar a minha ligação com o divino, com o maior, com a natureza, com Deus. Porque nós temos um país chamado Brasil, que nós estamos vivendo aqui, onde nós temos muito síndrome do vira-lata. O que que é o síndrome do vira-lata? É de não acreditar em si, de achar que o cara do exterior é melhor. Eu vejo isso no esporte, eu vejo isso no futebol, porque como o Renato falou, né, um futebolista que eu nunca fui, né, nunca fui bom de futebol, mas eu gosto de jogar, ainda jogo toda segunda-feira à noite em Guarulhos. E o que que acontece? Eu vejo brasileiros torcendo para time argentino, para time europeu, porque se acha inferior. Mas isso não tem nada a ver com futebol. Eu não estou falando de futebol. Eu estou falando de falta de fé, falta de acreditar em si, de estar sempre valorizando os outros, porque é cultural o brasileiro se achar inferior. País de terceiro mundo. Quem classificou isso para país de terceiro mundo? Quer dizer que eu sou uma pessoa inferior ao americano, ao europeu?
Aonde? Eu sou superior? Também não. Será que Deus classificou assim? Olha, esse aqui eu vou privilegiar, esse aqui pode, esse não pode, esse deve, esse vai morrer hoje que eu vou matar, esse eu não vou matar. Essa responsabilidade que a gente joga para Deus ou que joga para os outros, ela é muito forte, é muito pesada. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Porque se ele fosse comandar nossas vidas, aí não precisaria ter fé. Para que eu vou ter fé? Se Deus vai fazer tudo por mim, eu não preciso ter fé, não preciso acreditar, não preciso trabalhar para isso. Eu não preciso nem acordar de manhã, eu vou ficar esperando o que vai acontecer. Mas não é isso que acontece. Esperar no sentido de esperançar, né? De desejar, ó, de novo, esperançar, desejar. O que tem por trás de desejo? Fé. Porque se não houvesse a fé, eu não teria desejo. O que está por trás de esperançar? Fé. Ah, eu tenho um sonho. O que está por trás do sonho? Fé. Porque se eu não tenho fé, é fantasia. Mas o sonho, ele é realizável. Pode demorar, ser difícil, mas a partir do momento que eu tenho fé que eu vou conseguir alguma coisa, eu vou conseguir. Quando eu falo do Carlos Serpelloni, gente, é só um exemplo para todo mundo, porque não existe nenhuma vida que eu conheça melhor do que a minha. Se eu vim do interior, analfabeto, não sabia escrever, ler muito mal, e eu escrevi 9 livros, é porque eu tinha fé que eu acreditava. Mas só a fé, o que que a fé me fez? A fé me fez estudar, a fé me fez acordar cedo, a fé me fez dormir tarde para poder estudar. Eu falei, vou ministrar um treinamento chamado Leader Train. As pessoas, como? Você não é formado, não é médico, não é psicólogo. Eu estudei 10 anos me preparando, porque eu tinha fé que eu ia conseguir. E essa fé move montanhas. Se a fé move montanhas, ela move a gente também. E aí não importa a sua idade, não importa o seu caso, o seu passado, o seu dinheiro, não importa as suas dívidas, não importa nada. Porque o mundo, ele é redondo, até que prove ao contrário, né? E aí, você um dia está em cima, outro dia você está embaixo. O que está dentro está fora, já falava Hermes Trismegistus. E dessa forma, a gente tem que ter fé para conseguir as coisas. Mas conseguir verdadeiramente, não mais ou menos. Porque se a gente pegar Hermes Trismegistus, ele falava que a primeira lei da vida é o mentalismo. Ou seja, está aqui dentro, fé. Se pegar os livros de Platão, o que que ele fala? Ele fala de novo de mentalismo, que todo mundo é potência. O ser humano é potência pura. Só precisa da ação. Todo mundo que está aqui hoje nessa egrégora é capaz de fazer qualquer coisa que qualquer um que está na egrégora faça. Depende do contexto, é óbvio, né? Mas se um pode, todos podem, respeitando sempre as características e a circunstância de cada um. Mas todos nós podemos. Eu não falo inglês, mas se eu estudar inglês, eu vou aprender a estudar inglês. É simples assim. Eu não falo japonês, mas se eu estudar, eu vou aprender a falar japonês. A minha neta fala japonês, tem 12 anos, mas ela morou no Japão, então ela fala, e assim por diante. Então, todo mundo tem condições. Mas se nós pegarmos os dias de hoje, de novo, tem a fé. A fé move montanha, a fé faz você sair da mesmice, faz você sair do ponto A para o ponto B. E você não precisa acreditar em nada, só ter fé, porque vai funcionar. Porque acreditar, como eu falei, é você experimentar, passar por aquela situação. A fé não. A fé, ela é necessária. Renato, você quer falar alguma coisa? Eu percebi ou não? Sim, quero te fazer uma pergunta dentro disso que você está nos falando. A fé, ela pode ser racional ou a fé é sempre dogmática? Eu diria que a fé, ela também pode ser racional, porque também é aprendida. Ela é dogmática, com certeza, não tem a menor dúvida, mas ela também é aprendida, ela é racional. Por quê? Tudo que nós temos hoje, eu até fiz um livro sobre isso que chama O Poder da Inteligência Cognitiva, que é a grande diferença entre saber e acreditar. Acreditar é quando alguém vem e me fala de alguma coisa, e eu tenho conhecimento daquilo, mas eu ainda não experimentei aquilo. E aí, quando eu não experimento, eu fico no acreditar. Quando eu experimento, eu já deixo de acreditar e fico no saber. E a fé move tudo isso. A fé, ela é indiferente. Então, todo estudo que eu já fiz, as pessoas que acreditavam, ela tinha uma possibilidade de conseguir. A pessoa que tinha fé, ela conseguia. Então, olha só, crenças possibilitadoras, a gente estuda isso em PNL. Ela tem uma grande vantagem de levar a pessoa a agir para conseguir alguma coisa. Mas ela não necessariamente entrega, ela possibilita. Agora, a fé não. A fé é inviolável, ela sempre entrega.
Porque quem acredita, cansa, para, troca. Quem tem fé, não. Quem tem fé vai até o fim, até conseguir alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. O dono do Santander, o grande sonho dele era ser primeiro colocado em banco, o maior banco do mundo. E ele tinha fé nisso. Ele colocou fé que ia conseguir. E ele morreu, se eu não me engano, com 94, 89 anos, sendo o terceiro maior banco do mundo. E aí eu pergunto, ele morreu feliz ou infeliz? Feliz, muito feliz. Porque a fé te faz o caminho. Porque os cristãos não falam? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, ele é a fé. Você não precisa ser aquilo que você quer ser, porque quando isso acontece, é o final. E o final para todos nós mortais, terreno, humano, né, carnal, é a nossa morte. Estou falando de nós, do planeta Terra. Então, se nós morremos, esse é o final. Então, a fé te leva até lá. Então, a fé é o que você vai construindo até você morrer. Por isso que o dono do Santander morreu feliz. Porque ele morreu em terceiro, pô, mas ele queria ser primeiro. Gente, mas a fé dele levou ele num patamar invejável. Ele estava no caminho. E eu não sei quando a instituição dele vai conseguir chegar em primeiro. Mas vai chegar. Porque a fé dele fez. Ah, mas ele morreu. Mas não importa, o legado dele fez essa continuidade. Porque se você for pensar em Cristo, estou falando de novo, seres humanos, tá? Não vou falar de Deus, falando de Cristo, ser humano. Ele morreu. Mas ele morreu? Não, ele não morreu. Ele continua em nós. Né? O cristão acredita que Cristo está em nós, então ele morreu por uma causa, então eu tenho fé em conseguir as coisas. E eu não posso titubear, eu não posso achar, eu não posso. Porque se eu ficar em dúvida, não é fé que você tem. Não é fé. Aí é outra coisa, aí é ensinamento, aí é crenças. Mudou o nome, porque fé está dentro de você. É algo maior do que você. Então, a fé, ela está no âmbito de saber que você vai conseguir. A crença está no âmbito do acreditar, que você tem uma possibilidade de conseguir. Por isso que nós não podemos parar nunca. Não tem como parar. Eu acredito em muita coisa, mas eu tenho fé. E eu posso morrer amanhã, mas não importa se eu morrer amanhã. Porque há uma possibilidade de eu morrer amanhã. Mas a minha fé não vai morrer. Eu tenho muitas coisas. Por exemplo, os meus livros continuam. Os meus textos continuam. O aprendizado do que as pessoas passaram por mim continua. Eu aprendi muito com o mestre. E me permita, Renato, eu vou falar o nome dele. Eu aprendi muito com o mestre Arita. E o Arita morreu, eu fui no enterro dele, mas não importa. Eu continuo com o ensinamento que ele me deu. Não morreu, né? Não teve jeito. E não tem jeito. Então, isso era fé. Porque ele também teve uma trajetória. E não é só ele. Eu aprendi com a Fátima Pando, minha professora de matemática, quando eu tinha 27 anos, que eu agradeço até hoje, porque era difícil para um garoto de 27 anos com a quarta série começar a estudar tudo de novo. Então, eu aprendi com muita gente. E eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei e tive fé. Eu até fiz algumas notações aqui, ó, que a natureza tem uma grande responsabilidade. É fazer a sua fé acontecer. Mas só que a natureza só vai fazer sua fé acontecer se você tiver fé de verdade. E a fé de verdade, quando você atinge, é aquilo que você fala assim, nossa, agora eu sinto, porque fé é sentir. Crença é acreditar, fé é sentir, e sentir é saber. Porque se você está com frio, é o seu sentimento. Então você está sentindo frio. Pô, mas a pessoa do seu lado não está sentindo frio. Eu tenho isso em casa todos os dias, né? Eu tenho calor, minha esposa tem frio. Às vezes, no mesmo ambiente, no mesmo momento, na mesma hora. Ela está sentindo calor e eu estou sentindo frio. Então eu sinto isso. E ninguém vai me dizer que não está calor, porque eu estou sentindo. Fé é a mesma coisa. Ninguém tira de você. Mas você já sentiu fé? Ou você só acreditou em alguma coisa? Essa é a grande diferença. Então, quando eu tenho fé, eu não tenho dúvida que eu vou conseguir. Eu falo para a Kelly, que é minha esposa, eu falo assim, olha, eu vou fazer tal coisa. Ela, Carlos, quanto tempo? Eu falo, até conseguir. Quando eu falo isso, é fé. Porque nada vai me parar, nada vai me brecar. Não existe, não tem esse poder na Terra que vai fazer eu parar. Ah, mas eu morri. Não importa, eu não parei. Como o dono do Santander não parou, eu morri, eu não parei. Porque a minha vida acabou. E todo mundo vai morrer. Ok, mas enquanto eu estou vivo, eu estou no caminho. Se eu vou chegar lá ou não, é o menos importante. Isso não importa.
Porque a fé é você fazer acordar, dar mais um passo, é você falar uma palavra na egrégora, o nome de uma pessoa na egrégora. Por que que nós falamos 178 nomes hoje? Porque a gente tem fé. Porque senão não valeria a pena. Por que que eu iria falar 178 nomes hoje para receber a energia da Márcia se eu não tivesse fé? Bom, eu estou fazendo perguntas, mas eu quero lembrar a todos que estão na sala que vocês têm a liberdade de levantar a mãozinha, tá? E conversar com o Carlos, que ele é uma metralhadora. Se vocês não levantarem a mão para perguntar, ele vai, né, discorrer a noite toda. Carlos, quando você está falando aí da fé, a gente sabe que para ela fazer sentido, né, ela precisa ser colocada em ação. Você é um dos homens que eu mais presenciei na minha vida, que criou um objetivo, foi lá e agiu. Independente se ele ia dar certo ou não, você sempre foi um cara de coragem. Bom, é isso que eu acredito, vou colocar em prática, né? Antes de passar a palavra para o Paulo Taba, eu queria que você compartilhasse conosco o que é necessário para pegar a nossa fé e colocar ela efetivamente em prática. Olha, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos num país, e eu não vou falar de outros países porque eu não convivo lá, mas pelas notícias, nós temos muitas pessoas negativas aqui. Nós falamos muito que o outro é especial, que o outro é melhor, né? Eu ouço pessoas falando para mim assim: Nossa, Carlos, você viu o livro do tal americano sobre inteligência emocional? Aí eu falo: Eu tenho 3 livros sobre inteligência emocional. 3. Mas qual é o melhor? É do americano. Então, nós temos dificuldade em começar uma ação, de fazer alguma coisa. Nós temos muita dificuldade de acreditar em nós mesmos, falta fé, porque nós temos muito mídia, nós temos muita mídia. Nós temos mídia religiosa, infelizmente. Nós temos, mas é necessário. Olha só, é um paradoxo, né? Da mesma forma que a mídia é necessária, ela também machuca. A religião é necessária e machuca. Por quê? São humanos, pessoas humanas que estão no comando. E os nossos poderosos, eles precisam ter um povo submisso, eles precisam ter um povo obediente, eles precisam ter um povo que seja coitadinho, que seja vítima, que alega sempre que ele está fraco, que ele tem pouco, que o outro tem mais poder, que o outro é mais inteligente, que o outro é mais forte. Assim, eu fico confortável para mim. Então, quando eu finjo que eu tenho fé, eu não consigo fazer as coisas, porque é só da boca para fora. Porque quando a pessoa tem fé de verdade, ele vai sentir. É sentir. Porque quando eu falo que eu comecei a ter fé, e eu era cético, eu falei isso no início, quando eu comecei a ter fé, eu comecei a realizar, fazer as coisas, porque isso me dá energia, isso me dá força, isso eu pego e faço, eu tenho ação. Quando você sentir a fé de verdade, quando você realmente fizer alguma coisa, e eu quero até propor uma brincadeira daqui a pouco, Renato, que eu vou provar o que é ter fé, o que é ter desejo ardente. Como que funciona? É só uma dinâmica, é claro, é uma metáfora, mas funciona para todo mundo sentir daqui a pouco. Mas primeiro eu vou deixar o Paulo Taba. Paulo, que eu te amo muito também, um cara sensacional, que não envelhece, né? Parece a Paula Toller, não fica velho nunca, mas é incrível. Então, assim, eu preciso agir. Não, eu preciso ter fé. Primeiro é ter fé, porque se eu tiver fé, eu vou agir. Porque a ação é que move, mas já falava Hermes Trismegisto, já falava Platão, todo mundo fala isso. Então, na igreja fala isso, em qualquer igreja fala que tem que ter ação. Não sou eu, qualquer igreja fala. Que você precisa partir do princípio de fazer alguma coisa. Porque não é Deus que vai te trazer ali e fazer. Eu vou até brincar, aquele cara queria morrer afogado, mas acreditava muito em Deus. Deus mandou para ele barco, helicóptero, bombeiro, cachorro, tábua, tora. E ele não quis, ele morreu, chegou lá, pô, Deus, eu acreditava tanto em você. Ele falou, mas te mandei tudo, você não quis, meu filho. Ou seja, depende de nós, simplesmente assim. Quem tem fé, faz. Desculpa ser metralhadora aí. Essa é uma das suas virtudes. Paulinho Taba, por favor. Boa noite a todos. E, Márcia, parabéns pela sua vibração, tá? Foi muito contagiante. E assim eu fico até. Eu vou fazer uma vibração,
Mas do jeito que você fez, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar chegar perto. É um desafio que já estou tendo. Então, Calão, oh, desculpa chamar você de Calão, porque para mim você é sempre o Calão. Então, eu acho que a nossa fé está dentro dos nossos objetivos. Quando você tem fé, você não pode ter dúvida. Você tem que correr atrás daquilo com fé. Eu vou falar uma coisa aqui que muitas pessoas já sabem, que no outro curso que nós fizemos, tal, a gente não pode ter dúvida naquilo que a gente ter fé. Você vai em busca do teu objetivo. Quando você conseguir, você acha que vai conseguir? Não, você tem que conseguir. Você já vai com aquela fé que você vai conseguir, entendeu? Eu acho que a gente alcança. Eu não sou que nem você, que eu acho que você estudou muito, né? Eu também, eu só tenho curso praticamente o segundo ano ginasial, então você está muito mais evoluído do que eu, então somos quase iguais. Só que eu sempre corri atrás daquilo que eu achava que era o meu ideal, sempre. Então, quando fui, antes de casar, eu sempre fui um cara lutador, batalhador, dentro dos meus objetivos, eu conseguia muita coisa. Passei situação difícil após o casamento. Após o casamento, teve uma crise que, para mim, foi cruel, que eu nunca tinha passado na minha vida. Só que eu, lógico, eu sempre tive uma esposa que está sempre me acompanhando de todos os setores que eu estou, ela está junto comigo. Ela foi muito compreensível, estava sempre me apoiando e, graças a Deus, a gente conseguiu superar essa fase difícil. Então, o que eu tenho dentro de mim é o seguinte: se eu vou em busca do meu objetivo, eu não ponho dúvida naquilo. Eu vou em frente e consigo. E outra coisa, é, lá no Japão tem muito templo. Lá tem um lugar que você tira a sorte, né? É assim, a pessoa tira a sorte lá, muitas vezes não é aquilo que ela quer. É uma coisa que para ela é desagradável. Então, tem um local lá que eles queimam aquilo lá. Está sempre aceso, você queima. Então, você vê que são coisas assim. A pessoa tem fé, se eu for tirar o papelzinho daquele, eu vou ser que vou tirar uma coisa que vai ser bom para mim. Por quê? Eu já vou com aquele ideal. Vou tirar um papelzinho e vai ser bom para mim, certo? Então, tudo que você coloca objetivo e vai com pensamento positivo, você consegue. É só isso. Obrigado, Taba. Muito oportuno e realmente você está certíssimo. É isso mesmo. Muito obrigado pela explanação aí. Você foi muito feliz. Gratidão. Valeu. Ele deu uma aulinha, né, Carlos? Uma, uma boa aula. Loló, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Carlos. Boa noite, Loló. Durante, então, a sua apresentação, a conversa aí, é o que o Paulo também estava colocando, aí me surgiu uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? A pergunta, mas depois eu ainda vou fazer uma colocaçãozinha. Então, quer dizer que a fé que você nos apresenta não está ligada à religião? Nossa, isso para mim agora bateu forte, né? Porque é a crença que a gente, como é que eu vou dizer? É o senso comum, o que nos é ensinado, colocado nas religiões, que você citou alguma coisa, desde que a gente nasce, né? Então, assim, aprendi o que é fé dentro da igreja católica. Aí eu pensei assim, então, ela está ligada à religião? Ou se ela é a nossa crença interna, os nossos desejos, o nosso querer, que estão ligados às ações para que eles se realizem, para que esses desejos e esses quereres se realizem. É isso? Nada a ver com religião, né? Não. Loló, tem a ver com religião também, mas não Ah, necessariamente. Por quê? Se eu tenho uma religião e eu atrelo a minha fé à religião, ela é válida. Porque é isso, me dá força. Isso me ajuda. Então, se você tem uma tá. religião e tem fé, parabéns para você. Continue. Agora, por exemplo,
Tem um palestrante que é o Karnal, muita gente conhece, o Leandro Karnal. Ele é ateu, Sim. mas ele tem fé. Ele acredita em Cristo, ele estudou Cristo. Eu também estudei Cristo. Também tenho fé. Eu acredito em Deus? Acredito, talvez de uma forma diferente de muita gente. Eu não posso me dizer cristão porque eu conheço outras religiões. Eu frequento várias religiões. E todas são boas, e todas buscam o bem, todas têm fé. Então, eu não posso dizer que é uma coisa de Cristo, mas eu posso dizer que é uma coisa de Deus. Mas quando eu falo que fé é de Deus, eu estou sendo ingênuo, inocente, porque o que não é de Deus? Eu não sei. Se tiver alguma coisa que não é de Deus, vocês podem me falar. Porque se Deus é tudo, onipresente, onipotente, Deus é tudo, tudo é tudo. Eu até brinco com algumas pessoas religiosas, aquelas muito fervorosas. Eu falo, Deus é tudo, a pessoa, Deus é tudo. Eu falo, cuidado, se eu falar qualquer coisa, o diabo é Deus? Não, o diabo não é Deus. Não, mas se Deus é tudo ou tudo não é tudo? Porque se Deus não for tudo, então ele não é Deus. Porque para mim, Deus é tudo. Deus é Deus, né? Então, se você tem uma religião e tem fé naquela religião, continue. Isso ajuda em muito. Se eu tenho uma crença qualquer e eu coloco a fé ali, ótimo também. Então, não pode descartar. Então, ela não necessariamente precisa de uma religião. Porque eu, por exemplo, eu gosto de todas as religiões, e é óbvio, se eu gosto de todas, eu não tenho nenhuma, mas eu tenho muita fé. E eu trabalho para conseguir as coisas. E eu não bebo, mas não é porque eu sou crente ou porque eu sou católica, porque eu não bebo. Por Ah, eu não opção, né? fumo. Mas, Uhum. oi? É por Desculpa. opção, né? Por Opção opção? pessoal, E interna, essa fé que a gente acredita que não bebendo, não comendo muita, né, porcarias, a gente não vai mato, não ter uma roubo, boa né? vida, uma saúde melhor, né? Isso, Viu? eu Eu sou um... também não tenho ligação com a Igreja Católica. Eu cresci nesse meio, respeito, tá certo? Como eu vou dizer, ainda uso, né? O conhecimento que eu obtive lá, tudo, mas assim, eu respeito, mas eu também não frequento, tá? A Só para igreja, deixar isso claro. Lolo, a igreja é muito boa, e sem a igreja seria um caos. O mundo seria um caos. Ela é muito boa para o coletivo. O que a igreja, qualquer uma, não pode fazer é falar assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Qual é a Uhum. autoridade, qual é o poder que qualquer humano na Terra tem de falar para outra pessoa que ela tem que fazer ou não? Quem vai julgar é Deus. Quem vai classificar, ou sei lá como qualquer um chama, é Deus. Então, não, isso é minha opinião, minha verdade, pelo amor de Deus, gente. Cada um tem a sua, né? Mas eu não posso ser privado de fazer as coisas que eu quero fazer. Porque se eu tenho esse pensamento que veio de Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, E mas aí mesmo tem um porque preço a temos o pagar. livre-arbítrio, né? A livre Livre, escolha. sem dúvida, e tem um preço a Tá pagar por isso. ótimo. Eu estou disposto a pagar o preço? Ah, todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer pagar o preço para ganhar. Respondi, Exatamente. Loló? Nossa, perfeitamente. Muito obrigada, Carlos. Gratidão. Senta que lá vem. Antes de passar a palavra para o Denis, deixa eu esclarecer uma coisa para quem está aqui na sala. O Carlos, eu o convidei e a proposta dele falar sobre esse tema é porque quando nós nos conhecemos, foi fazendo esse curso de líder training, né, do Arita, inclusive, e estava tendo uma Copa de futsal, né, e aonde nós fazíamos parte dessa Copa. E o Carlos era aquele cara, assim, um jogador ativo, né, falante e tal. E aí, mas quem é o Carlos? O Carlos tem uma empresa de transportes. É verdade, ele é um cara tão humilde, nem parece que ele tem, né, essa empresa. E eu tenho um sobrinho que trabalhou com ele e me fala sempre que é um dos maiores líderes que ele conheceu. Tá? Aí passou um pouco de tempo, o Carlos montou o Titãs, montou, não sei nem se era esse o primeiro nome, mas enfim, que era um líder training. Enquanto o líder training original levava 150, 200 pessoas, o Carlos chegou a dar treinamento para três ou quatro treinandos, não foi isso, Carlos? Você chegou a ter treinamento que tinha ali, meia dúzia de gato pingado. Na verdade, o mínimo foi 9, né? Uma vez. Depois 10, 12, mas 9.
Foi o mínimo. Ele desistiu porque teve 9, porque teve 10, enquanto o outro teve 150. Ele acreditou e continuou. Aí ele escreveu o primeiro livro, né? E a turminha do, né? O livro é mais ou menos. E ele desistiu. Ele está no 9º livro, né? E eu estou citando essas coisas até por mim mesmo, né? Eu vejo que nós muitas vezes não tomamos determinadas decisões porque a gente fica dando muito ouvido ao que pensam ou deixam de pensar. Queremos atingir a perfeição logo de cara, e ele nunca quis atingir a perfeição logo de cara, ele foi e fez, né? Então, aproveitem e escutem que esse moço, nesse aspecto, principalmente, ele tem muito a compartilhar conosco. Denis, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Carlos, Boa noite, beleza? Nélio. Joia. É sempre bom estar na egrégora, porque, como você iniciou a sua fala, é um bate-papo, e todo bate-papo é construtivo, né? Tudo é um interessante ponto de vista, a forma como as pessoas enxergam e como você respeita isso, isso agrega dentro da sua construção e dentro da sua própria evolução espiritual. Então você traz a fé ligada, sim, a uma questão religiosa ou espiritualidade quando você fala de Deus, e você também traz a fé porque você acredita em você, né? Você acredita no seu poder interno. Então, eu vejo isso dentro da sua explanação. E aí, quando se fala de fé, eu gostaria de ouvir um pouco de você. Muitas vezes se fala em resultados positivos através de fé que você tem ou não. Dificilmente alguém fala assim, eu tenho fé que terei uma doença. Mas, dizendo que Deus é tudo, dizendo que tudo está dentro de nós, dizendo que a fé é uma força, ela pode ser tanto para o lado positivo, quanto para o lado não positivo, no sentido de que você chegue a um determinado ponto para que a partir dali você encontre a verdadeira fé, né? Então, o que acontece? Que eu queria ouvir de você. Nesse sentido, a fé ela só é válida quando você tem um resultado sobre aquilo que você se propôs a fazer, né? Aí você prova a sua fé, ou ela é o processo? Porque o processo em si, dentro de um dos meus pontos de vista, ele é mais importante porque o resultado é uma consequência inevitável do que você está fazendo. Então a fé não é o que você conquistou. A fé é o processo que você se propôs a conquistar algo, onde você vai ficar perseverante naquilo, onde você vai ter disciplina para ir atrás, onde você não vai desistir e onde você vai seguir, como o Renato falou, se outras pessoas vão falar ou não, tá? Mas vamos por essa parte assim da questão dos resultados não bons ou de doenças especificamente dizendo. Essas pessoas que ficam doentes, elas não têm fé, por exemplo? É que no início eu falei assim, ó, nós temos sonhos e sonhos são realizáveis. Ou nós temos fantasias, e fantasias não se realizam, porque a fantasia geralmente é baseada em uma inverdade, naquilo que é fato e eu nego o fato. Então é uma fantasia. Aí não cabe a fé. Por exemplo, todos nós vamos morrer, esse corpo físico vai morrer. Nenhum médico até hoje, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum rabino, ninguém conseguiu salvar ninguém. Todo mundo morreu. Eu não tenho nenhum parente com mais de 200 anos. Eu acho que o parente que eu tenho com mais idade morreu há pouco tempo com 109, a avó da minha esposa morreu com 104, mas com 200 anos eu não conheço ninguém. Aí a pessoa tem fé que não vai morrer. Não é fé, é fantasia. Ela só trocou o nome.
Porque assim, eu tenho fé que eu não vou morrer nunca. Eu brinco com as pessoas, eu tenho fé que eu vou viver 357 anos. E já estou preocupado. Porque vai que inventam aí algum remédio que vai durar 800, eu vou morrer jovem com 357. Então, eu vou parar de falar. Mas dentro da nossa realidade, se todo mundo vai morrer, se muita gente fica doente, não está atrelado à fé. Isso é um equívoco a pessoa falar, eu tenho fé que fulano não vai morrer. Não, o que nós vamos fazer com a egrégora, o que eu faço nas terapias, o que eu faço nos meus treinamentos, é tornar a vida da pessoa mais prazerosa, melhor, mais saudável até morrer. Porque salvar é fantasia. Então as pessoas fazem uma fantasia de que vai conseguir uma coisa que, na verdade, ela não, por si só, ela não existe, ela não tem como. Eu não vou morrer nunca. Não tem jeito, está contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus é a vida. A vida é nasce, vive e morre. Porque se não fosse assim, não seria vida. Nós teríamos um outro nome. Porque as pedras também acabam, os rios, as árvores, tudo que tem vida acaba. Bom, mas pedra tem vida? Tem vida, porque ela nasce, ela vive e ela morre. Só que a duração ela é muito maior do que o nós, seres humanos. Mas não importa, todas as vezes que eu quero, aí eu estou forçando a barra de dizer assim: olha, essa pessoa morreu, então ela não tinha fé. Não, porque todo mundo vai morrer. Não é questão de fé. É questão de você se preparar, é questão de você fazer o melhor, tomar o remédio que o médico mandou, tomar o chá que a avó mandou. Tudo isso aí está atrelado ao seu bem-estar enquanto está vivo. Porque quando você fala assim, pô, a pessoa estava doente, então porque não tinha fé? Não, doente porque foi um defeito genético, um acidente. Eu quebrei jogando futebol, tibia e perônio. Foi falta de fé? Não, um acidente. Quem está jogando bola? Eu já tive acidentes com automóvel. Foi Deus que fez eu bater o carro? Claro que não, é o livre-arbítrio. É a minha natureza humana que me proporciona uma situação ou outra. Mas de jeito nenhum eu vou atrelar isso à falta de fé. A pessoa que fica doente e não se cura e morre, porque é vida. Senão não poderia ser chamado de vida. Só que a morte é tão certa que nós vivemos arrumando desculpa por que morreu. Não, é fato, todo mundo vai morrer. Eu ter fé que não vou morrer é fantasia, não é fé. Tudo que foge da realidade é fantasia e não fé. Tá, então, dentro da sua linha de raciocínio, fé só está atrelada às questões positivas. O que acontece? Positiva para quem? Porque, por exemplo, Para ela própria. para ela própria, não, pode ser negativo para outro. Por exemplo, eu quero assaltar um banco. Gente, eu não vou assaltar um banco, isso aqui eu estou batendo um papo, né? Mas eu tenho fé que eu vou assaltar o banco, eu vou pegar dinheiro. Eu vou lá, assalto, eu tenho dinheiro, eu consegui. Eu tive fé e foi bom. Então foi sempre positivo para mim. Porque na própria PNL diz, toda ação, ela tem uma intenção positiva. Toda ação tem uma intenção positiva, então a fé é positiva. Mas para o dono do banco, para o guarda que levou um tiro, não, estou falando para ação. A minha ação teve uma intenção positiva, então sempre que a fé ela é minha, ela vai funcionar de forma positiva. Beleza. Show de bola. Valeu, Carol. Tamo junto. Obrigado. Beleza. Antes da Solange falar, eu só quero avisar ao Marcos e à Júlia que ele está colocando algumas perguntas no chat e eu gostaria que ele fizesse depois presencialmente para o Carlos. Aí você precisa abrir a sua telinha, tá, Marcos? Solange, por favor. Boa noite, gratidão pelo dia. Citando um exemplo, uma vez a minha neta testemunhou um aluno meu aplicando reiki, e aí ela falou: Vó, não vai adiantar porque ele está aplicando com medo. E aí acho que quando a gente fala de fé, né, e essa questão do medo, né, muitas vezes, e o que você falou de fantasia, né, eu acho que a ilusão que você cria, que cria a nuvem na frente daquilo que você poderia ter a fé, né? Só para ilustrar mesmo. Eu sempre lembro desse fato com a minha neta, né? Ela olhando para o menino tem uns 20 anos, e falou, né, que não ia adiantar porque ele estava com medo. E eu achei bem interessante. Realmente o medo, né, ele atrapalha muitas vezes quando a gente tem
né? Aí não é a fé. Eu acho que a coragem, né? A fé acho que está atrelada com a coragem, né? Ô Solange, reiki funciona, ok? Independente da vontade da pessoa que está recebendo. Ela não precisa nem ter fé. Funciona. Agora, em que grau? Em qual circunstância? Quem está aplicando o reiki? Eles têm o conhecimento técnico necessário para aplicar o reiki? Eles sabem quais situações que ele vai aplicar o reiki? Por exemplo, uma pessoa está à beira da morte e vai morrer amanhã. Eu não sei, mas como já aconteceu, ele morreu no dia seguinte, né? Que eu até visitei. A gente aplica reiki na pessoa para ela se sentir melhor, para ela melhorar a energia, não para ela sobreviver eternamente. É para que aquele momento a pessoa esteja melhor. Por exemplo, eu estou. Meu pai morreu faz 5 anos, ele estava triste em casa, mas aí a neta chegou, foi brincar com ele esqueceu a dor. Ele esqueceu tudo. Isso é uma mágica, isso é reiki, é fé, pode chamar do que for, mas naquele momento que ele estava com o neto, ou que eu fiz um churrasco para ele, ou que ele levei o queijo que ele tanto gostava, naquele momento ele estava super bem. Depois ele morreu, porque ia morrer, tinha que morrer. Então, acreditar ou não nisso não importa, depende do contexto, do que vai acontecer, se a pessoa sabe o que está fazendo. Qual? Ah, vou fazer o rei para ele sobreviver. Não tem jeito, porque é fantasia. Porque Maquiavel já falava lá em 1512, que eu estudei um pouquinho, fortuna e virtude. Não adianta o Carlos Serpelloni só estudar, eu também tenho que ter sorte, que é fortuna, né? Que antigamente sorte chamava de fortuna, e conhecimento de virtude. Eu preciso ter conhecimento, mas eu preciso ter sorte também. Eu preciso estar no lugar certo, eu preciso saber fazer as coisas. Então eu tenho que ter essa noção do que eu estou fazendo. O reiki funcionou? Até para esse aluno, eu acho que funcionou, mas o que que funcionou? Como? Qual a quantidade, entendeu? Melhorou a vida dele em alguma coisa? Deu clareou por 5 minutos ou por 1 minuto? Para mim, se eu estiver morrendo e eu tiver 1 minuto de solidez, né, de pensamento positivo, sabe o que eu vou pensar? Eu vou pedir perdão por todas as besteiras que eu falei e fiz na vida. Então, esse minuto para mim é importante. Por isso que eu estudo também sobre a morte paliativa, o tratamento paliativo, que é para deixar a pessoa morrer em paz, não ficar entubando, botando um monte de remédio, porque ele vai morrer. Isso aí é sofrimento. Eu sou a favor disso, da pessoa ter aquela consciência consigo mesmo antes da morte, que é o momento sublime, maior da vida, que é o momento da morte. Gratidão, gratidão. Ô, Carlos, a nossa egrégora é internacional, viu? A Lolote falou com você de Brotas, o Denis e a Cláudia estão em Ibiúna, a Solange é de Caxambu, Minas Gerais. Não, né? Mora hoje lá, né? E o Marcos em Santa Catarina. Olha só. Por favor, Marcos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcos. Tem aquela frase de que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? A música do Gilberto Gil. Eu achei legal quando você falou sentir, né? Que a fé a gente sente, né? E a fé, assim, a gente nasce com a fé, assim, todo mundo já nasce com essa fé, já não, ela se adquire com o tempo. Ah, Esse é o meu pensamento, esse é meu sim, estudo. Por quê? Para eu escrever um livro, para eu fazer um treinamento, não é só escrever o livro, não é só fazer o treinamento, tem que fazer pesquisa. Então, eu estudo muito terapeutas do passado. Então, Pavlov, Altman, John Watson, Skinner. Eu tenho que estudar esse pessoal. E o John Walter me disse não, ele disse para todo mundo, né, para quem lê o livro dele. Me dê 10 crianças recém-nascidas, eu vou fazer de cada um que eu quiser. Um vai falar inglês, um português, um hebraico, um vai ser médico, um vai... O que ele quiser. Porque a criança nasce zerada. E ela vai receber toda a informação necessária de conhecimento, de entendimento. Porque senão eu diria que um índio ele é pecador porque ele não conhece o Deus que nós conhecemos. Tem índio que adora uma pedra. O índio adora um rio. O índio adora a lua. E ele não sabe da existência de Jesus Cristo, de Maomé, de Alá, de Buda. E ele é um ser humano que merece viver e merece o respeito. Então, ele não nasceu com tudo isso. Agora, quando a gente fala de fé nata, né, de natureza, de nasceu, eu vou citar para você o seguinte: vamos falar de natureza. A natureza, se a gente observar, ela cria, por exemplo, uma árvore chamada araucária, que tem o pinhão, que a gralha azul come o pinhão, alguns,
e ela guarda entre safra. E ela guarda onde? Na terra. E ela esquece aonde colocou todos os pinhões, né? O pessoal estava até falando de semente há pouco tempo aqui. Um tem que ferver, outro tem que pôr na geladeira. E a gralha faz isso, ela esconde. E esse pinhão nasce. Mas se você olhar no deserto, tem um fecho, né? Como é que chama? De mato, por exemplo, que está cheio de semente. E o vento faz esse fecho, eu não sei, essa moita, digamos assim, e girando. E nesse giro na natureza vai soltando semente. Por quê? Ela solta milhares de sementes, porque a natureza sabe. Ela não acredita, ela sabe. Então, ela tem fé que uma daquela vai germinar. E nós, quando nascemos, nós estamos ligados à natureza. Então, nós temos que sobreviver. Então, tudo conspira para a gente viver. Tudo conspira para a gente viver bem. Tudo conspira para uma coisa saudável, para uma vida boa. Pô, mas tem semente que não nasce. Sim, tem ser humano que nasce e morre. Tem uns que nem nasce. Tem uns que nascem com defeito. É da natureza isso acontecer. Então, eu não posso achar ruim porque eu tenho um defeito, porque eu sou retardado. Carlos, você é retardado? Sim. Retardado a gente falava antigamente, mas eu tenho, pode ter DH, cada um fala um nome, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão colocando nome naquilo da natureza, né? Mas eu demorei para falar, eu demorei para andar, eu demorei para crescer, eu demorei para engordar, tudo eu demorei, porque eu nasci com 1 quilo e pouco, e a parteira falou que eu ia morrer, mas ela não sabia do futuro. Lembra que eu estou falando tudo do passado, do futuro eu não sei nada, eu desconheço tudo. Então, como eu desconheço tudo do futuro, eu vou viver da melhor forma possível hoje, para poder ter uma vida melhor depois. E se eu morrer, não importa. Porque é o que o Denis falou, né? Que é uma passagem, é uma vida que eu tenho. Não é o destino é a morte, essa é a certa. Então eu nasço com essa natureza interna de sobrevivência. Por isso que eu me adapto bem a temperaturas. Porque o homem vive abaixo de 0, 30, 40 graus no Alasca, na Sibéria, e 50 acima em outros países. E não tem problema, às vezes ele se adapta, faz parte. Então nós nos adaptamos a viver em qualquer circunstância dentro do planeta Terra. E isso é a natureza, isso é a fé interna. Eu posso chamar de fé interna? Tá, mas para mim é natureza humana. Esse instinto de sobrevivência, né, que acho que está na gente desde que a gente nasce ali, é uma fé, né? É uma fé de sobrevivência, de não querer morrer e seguir em frente, não é uma coisa assim de... Eu acho que, na minha opinião, acho que já está ali. Se a gente não quer morrer, quer viver, o instinto, né? É o medo da morte mesmo, né? Não quer morrer. Então, a fé ali engatilha, né? Marcos, uma criança de 1 mês, ela não tem fé, ela tem fome, só fome. Então a fé transformada em instinto, porque o instinto dela é sobreviver. Então ela precisa comer. Aí a mãe coloca ela perto do seio, ela vai procurar o seio e vai mamar. Mas ela tem que estar com a mão, porque o ser humano ele é frágil. Ele não sobrevive sozinho, né? Qualquer ser humano ele morre sozinho, ele não sobrevive. Então a criança, ela só quer comer. Eu fiz um estudo baseado na pirâmide de Maslow, que o Maslow fala o quê? Base, comer, beber, dormir, depois comer, beber, dormir, segurança, beber, dormir, conforto, depois identidade, depois triunfar, essas coisas. Mas em qual idade? Isso ele está falando do adulto. Porque a criança só quer comer, a recém-nascida. Depois a criança dos 7 aos 12 só quer brincar, depois só quer contrariar. Então, assim, eu tenho que analisar o ambiente, as habilidades que ela adquiriu nesse ambiente, o comportamento que ela tem com essa habilidade que ela teve, qual é as crenças que ela adquiriu ela fazendo essas coisas, que identidade, como que ela se entende como gente, porque se eu perguntar para qualquer um quem é você, vai falar, eu sou o Carlos. Não, Carlos é o seu nome, mas quem é você? Né? É uma essência de luz ou de energia do todo, né? Que faça parte do todo. E, por fim, a espiritualidade, que é ter a consciência de que você sabe que faz parte do todo. E quando eu sei que eu faço parte de todo, eu sou o todo. Porque o todo sem mim não existe, e eu sem o todo também não existe. Por isso que eu acredito que as pessoas são levadas a ter experiência e, por isso, ter crenças. E fé é quando ela percebe, ela sente que realmente ela pode mais, e aí ela passa a ter fé. Que não é todo mundo que tem. Que ela diz que tem fé porque alguém falou para ela ter fé, mas ela ainda não sentiu. E todo mundo pode sentir. Então, eu acho que não nasce. Nasce com a intuição, o instinto de sobrevivência, mas não com fé. Mas é só eu que acho,
né? Uma opinião de estudo, mas não é a verdade absoluta. Beleza. Obrigado. Renato, Nós, rapidinho, rapidinho. Ó, o Marcos lá curtindo o BTS, ó, o quadrinho dele, que da hora. Ei, parabéns, hein, Marcos. Tô brincando, tô brincando. Olha a cor, Denis, ó, já tô influenciado já. É. Já era. não pode perder a piada, né, Denis? O que eu ia colocar é que um bebê, ou um ser humano, né, ele tem fé em potencial dentro dele, tá? Aí o momento que ela vai desabrochar e para que lado ela vai, aí é a história é o caminho dele, né? Mas ele tem a fé em potencial, né? Obrigado, Renato. Muito bem colocado, né? Platão já falava, né? Todo mundo em potencial, em potência, é qualquer coisa. Falta só ação. E uma criança não tem competência, capacidade motora para ter ação. Ela depende ainda de alguém. Mas você tem razão. Quando ela atinge a condição, ela vai ter ação e aí sim a fé já está dentro dela. Perfeito. Agora eu vou deixar falar quem manda aqui em casa, né? Inês. Por favor, Inês. Carlos, toda ação, ela é um trabalho e ela gera um resultado. Então, eu ia até te perguntar, que foi um pouco do que o Marcos falou. O homem, pelo que você está falando, o homem, ele consegue trabalhar a fé de acordo com os resultados, porque se o homem já não nasce com essa fé, depende das ações, ele vai acordando de que ele tem este potencial e que, na verdade, esse potencial da fé é aquela coisa de você não colocar nenhum obstáculo. É aquele trabalho da mente positiva, você vai lá e você foca no seu objetivo. Você não sabe como você... Tenho fé que eu vou ganhar um carro, tenho fé que eu vou fazer o curso. Aí você não pensa que, de repente, você não vai ter o dinheiro para pagar o curso, que, de repente, você vai quebrar a perna, vai ficar 6 meses afastado, né? Ou você tem fé que você vai... O que quer que seja, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu senti que realmente a sua... Porque é um assunto, acho que não tem começo, nem meio, nem fim. Vou falar a verdade, que você foi em tudo, porque não tem. Eu acho que não dá muito para você, né, falar, é o que você falou. É como você age, é como você sente aquilo que te motiva, que te faz acionar, e que, na verdade, você já tem consciência do resultado, pode ser qualquer um. Mas já que você tem fé para trabalhar, para alcançar aquilo, é que é o importante, né? Então, eu queria que você... Eu não sei se eu fui bem clara, né? Mas eu penso que você falou que a gente tem condições de desenvolver, né? Porque, a gente trabalha muito, muitas vezes a gente tem fé e vai, e se arrebenta, é o que você falou, e fica feliz, porque, na verdade, você tirou um conhecimento muito mais de você mesma. É isso que é o divino aí. Inês, é um prazer imenso te ouvir. Muito obrigado, gratidão. Eu tive o privilégio de abraçar vocês lá na livraria essa semana, né? Eu tive uma coincidência. Eu não acredito muito em coincidência ou sincronicidade, segundo Jung, né? Mas o que acontece, Inês? Você foi muito feliz no que você colocou. Mas eu vou explanar com o meu conhecimento, tá? Me perdoe quem não concordar, mas pode discordar e a gente conversa. E a Inês foi mais feliz ainda quando ela falou que isso é infinito, é eterno, e é. É um assunto eterno. Mas a fé, ela é superior, ela está acima da crença. Então, o que acontece? Quando eu preciso experimentar, dar certo, ter mente positiva, isso é crença. Ah, eu acredito que eu vou conseguir, eu tenho certeza, eu vou conseguir. Não, quem tem fé não fala isso, eu não preciso falar isso. Porque quem tem fé é superior à crença. Eu não preciso nem dizer que, se Deus quiser, eu vou conseguir isso. Eu vou, como é que é? Se alguém me ajudar, eu vou conseguir isso. Se eu vou jogar na loteria, por exemplo.
Jogar na Mega Sena e ter fé que vai ganhar é fantasia. Porque é matemática, é número. Porque 1 milhão de pessoas pode ter fé que vai ganhar na loteria e não vai ganhar. Então não é fé, isso é fantasia. Porque a fé, ela é superior. A fé, ela é congruente com o ser humano filho de Deus. E a congruência é, quando eu acredito em Deus, eu necessariamente tenho que ter fé, porque senão eu estou sendo incongruente, ou seja, as minhas ações e o meu pensamento não é de acordo com o ensinamento divino. Eu estou contrariando uma lei. Então eu preciso entender isso e aí eu vou trabalhar as crenças possibilitadoras, que são as positivas, mas ela não é fé ainda, porque ela está lá no quinto, sexto degrau, né? E são degraus pra caramba que nós temos na vida, até ela sentir. Quando ela sentir isso, eu não preciso justificar mais, eu não preciso me importar mais, que nem o Renato falou, em crítica, em elogio, nada mais vai me parar, nada mais vai fazer diferença para mim. Então, quando eu falei que escrever livros, e meus parentes falaram, mas você é analfabeto, como é que você vai escrever livro? Eu falei, eu vou escrever livro, e não fiquei discutindo. Eu não falei que eu ia contratar uma pessoa que ia corrigir o meu português, que ia ter uma editora, que é a Giostre, que ia ter... Eu não falei nada. Eu fui lá e fiz o livro. Porque quando a pessoa tem fé, ele não precisa mais justificar. Quando ele está justificando, ele está indo num degrau abaixo, que é necessidade de provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Quando eu falo que eu não preciso provar nada para ninguém, eu estou provando alguma coisa, eu ainda estou num degrau abaixo. Quando eu atinjo esse degrau, não importa mais. O Renato falou, o Carlos dava treinamento para 9 pessoas, que foi o mínimo. Sim, eu dei para 23, para 19, para 27, para 12, para 9. Alguém falou para mim assim, nossa, mas você dá para 9, mas o fulano deu para 211 pessoas. Eu falei, mas eu não sou fulano. Ué, mas fulano não tem a esposa que eu tenho. Eu não tenho a esposa que o Renato tem. Eu não tenho o filho que o Renato tem. Então, se fosse assim, mas a filha do Renato, mas o filho do Carlos, ué, mas são únicos. Então, assim, o poderio, o potencial de cada um é de cada um. Então, cada um tem o seu valor próprio. E quando eu tenho o meu valor próprio, eu não preciso me preocupar com o valor do outro. E nem sou o que o outro acha do meu valor. Mas o Carlos tem um nariz grande, tá careca, tem, sei lá o quê, analfabeto, né? Teve acidente, tem cicatriz no pescoço, tem cicatriz em um monte de lugar. Mas e daí? É meu. Então, a fé, ela transcende. Ela é superior, ela está acima do que eu acho. Mas se eu fizer isso, eu vou conseguir. Isso não é fé, isso é crença. A fé é quando ela sente que é capaz. Morreu. Não, porque a fé é muito pequena, é 2 palavrinhas. Fé, F-E, acento, acabou, não tem mais nada. E isso eu sinto. Então, mas eu acredito em muitas coisas também. Mas eu sei pouquíssimas coisas, né? Mas quando eu tenho fé, eu sei que eu vou conseguir, e aí não preciso que o Nicão fala para mim que eu vou conseguir, é que eu estou vendo você aqui, Nicão. Desculpa a brincadeira aí, mas é que eu amo esse cara demais. Então, e a gente tem essa, né? Eu já comi muito sushi com o Nicão já. Então, Inês, é bem complicado, é igual você falou. Ela é muito longa essa história, muita conversa, eu tenho que separar direitinho, por quê? Vem a credibilidade, eu conheço, eu participei, eu acreditei, agora eu tenho uma crença possibilitadora, a crença negativa eu não tenho mais, tenho, mas eu troco. Quando eu falo não tenho, entre aspas, porque eu tenho crenças negativas todos os dias. É que eu tenho a capacidade motora de inteligência suficiente para trocar essas crenças todos os dias. E eu vou conseguir falar, vou conseguir escrever e tal. Isso é crença. Agora, quando eu tenho fé, acabou. Encerrou o assunto. Eu não preciso mais fazer nada. E hoje eu tenho 9 livros, mas ontem o Alex Giostre, que é o dono da minha editora, me ligou ontem, por coincidência, e falou, Carlos, eu quero o seu 10º livro. Eu preciso do seu 10º livro. E aí me veio uma ideia. Eu vou escrever um livro, coletânea de frases e textos que eu tenho mais de 1.000. E eu vou colocar nesse livro. Mas eu estava pensando nisso, eu não preciso mais pensar nisso, porque a fé já foi adquirida. E as coisas vão acontecendo. Eu quer queira, eu quer não queira, porque já faz parte da vibração, da energia, da egrégora, do mundo. E não depende mais de mim agora, já é natural. Te dão muito a pensar, viu, Carlos? Porque é muito grande. Quando a gente fala de divino, né, do todo, a gente ainda tem muito a buscar, né, sobre isso, que está dentro e fora de nós, né? Inês, e o que acontece? Eu sou um cara, né, Carlos Serpelloni, eu não brigo com Deus. Eu não tento ser perfeito. Porque todo mundo
vê Deus perfeito e acha que todo mundo tem que buscar perfeição. Esquece. A pessoa que está buscando a perfeição vai morrer triste. O velho que quer ser jovem vai morrer triste. Porque não é, são fatos. Eu vou fazer 60 anos de idade. Eu não tenho 38. Eu aprendi uma coisa no futebol, inclusive lá no torneio do Arita, que eu me inscrevi em um time jovem, só que eu era velho. E eu não acompanhei a garotada. E eu falei, opa, olha o sinal. Eu tenho que admitir isso. Eu tenho 59 anos, eu não sou mais um garotinho. Mas não importa. Cada um tem o seu potencial. E aí as minhas ações vão despertando esse potencial. É muito bom, na vida a gente sempre fala, e o Renato sempre tem a quem a gente ouvir e tem alguém para nos ouvir e passar o conhecimento, a vivência. E a egrégora é perfeita, né? Com tantos amigos, é maravilhoso. Gratidão, viu? Quantas semanas de egrégora? 200 semanas? Olha quanto aprendizado. E ainda tem muita coisa por vir. Só sei que nada sei. Ainda bem. Eu falo, isso é maravilhoso, porque a gente tem a consciência que vai passar, né? Que você fala, morre com naturalidade, aprendendo, trabalhando, sabendo que tem mais. Você já morre motivado, não é? Porque, É não, verdade. embora você tenha falado que a gente venha zerado, até um aspecto sim, mas você já nasce num lugar com paz, com tudo. Então, a gente, né, você citou sobre a consciência, tem bastante. Por isso que eu falo, é um assunto fascinante, ficaria um ano falando sobre isso, né? Obrigada, obrigada. Porque, Inês, aí a gente vai saindo de uma esfera e vai entrando na outra, né? Porque está tudo interligado. Não existe uma vida, existe a vida. E ela é muito complexa. Então, tudo vai ligar. Porque dá para ligar tudo em fé. Tudo. Sim. Estamos no todo, né? Estamos no todo. Gratidão, Inês. Obrigada. O Nicão já está com o hashi dele na mão. Por favor, Nicão. Nivaldo. Boa noite a todos. Grande Carlão. Fala, Tudo bem? Nivaldo Odo, Nicão. Ô, Renato. Oi. Renato, posso fazer uma pergunta para você primeiro? Pode. Tá ouvindo? Tô A vendo. Márcia pode repetir a vibração na semana que vem? Não, é você, Nicão. Você ouviu? Você não está me ouvindo? Eu tô falando. Pô, do jeito que ela fez, me deixou aqui agora com uma sinuca de bico aqui. Ei, Aumentou a Márcia. responsabilidade. Mas Agora aumentou a responsabilidade mesmo. tenha fé que vai ser Ah, bom. vou ter fé. Fé eu tenho porque... Imagina, Nicão, você vai Fé com eu fé, tenho. vai com fé. Fé eu tenho, porque eu torço para um time que é campeão mundial. Agora, esse cara que está dando o bate-papo, ele é palmeirense. Mas vamos lá, Carlão. Primeiro, eu não podia deixar de entrar aqui nesse bate-papo sem antes te agradecer pela amizade e por ter aceitado participar do nosso bate-papo. Realmente é uma egrégora que já perdura há 3 anos e, com certeza, do modo que ela está sendo conduzida, vai fazer muitos aniversários ainda, né? E uma passagem, quando eu estava aqui quietinho, você relembrando dos treinamentos do mestre, né? E falando em fé, eu lembro o do Mais Atitude, né? Que foi justamente nesse treinamento que nós fizemos juntos, que foi plantada a semente para a criação do Instituto Mais Atitude. E como tudo que é novo, sempre você tem um bom número de pessoas que apoiam. O grupo começou com bastante pessoas. E quando você fala do treinamento, que deu treinamento para 9, o que aconteceu com o grupo? Nós tínhamos mais de 30 no começo, era um monte de gente. Aí um foi saindo por um motivo pessoal, outro profissional, nasceram filhos, e chegou um momento que ficou eu, Paulo Taba, Beth Akimi. E nós falamos assim, e agora? Né? Continuamos ou paramos? E realmente o que você fala. Tendo fé, para mim, fé é igual a trabalho. Então, nós temos que trabalhar bastante, com muita fé, que a gente consegue.
E até escutando o que o Paulo Taba falou, eu falei, poxa, vai ver que só faltava ele falar do início do Nossa Atitude, que aí complementava a fala dele. E realmente, se a gente não tem fé, é muito fácil desistir, né? Só porque um falou, outro falou. E você lembra dessa época de 2001? Quantos grupos tinham que faziam trabalhos sociais nesse nosso grupo, lá no Arita? E quantos existem hoje? Então, realmente, se hoje nós estamos aqui na egrégora e ela, a origem dela, do Instituto Mais Atitude, é porque nós tivemos muita fé. Então, aqui eu também agradeço aí meu primo aí que tá de olhinho quase que fechado, o Paulinho tava, a Beth, a Kimi e a todos, né, do Mais Atitude que reergueram o grupo e continuamos com muita fé, alegria e nós vamos com certeza ajudar muitas pessoas ainda ao longo das nossas vidas. E parabéns, Calão, é muito legal te escutar. Parece que até uma continuação daqueles bate-papo que a gente fazia no treinamento, e é prazeroso mesmo. Muito obrigado. Viu? Gratidão, Nicão. Um beijo para você. Tá. Bom, Carlos, a gente está caminhando aí para os finalmente, então vou te explicar como funciona agora esses últimos minutos. A Solange Garcia vai representar o Instituto para fazer um agradecimento a você. Depois eu volto a você e você tem o tempo que você achar necessário para fazer o fechamento, tá? Então, Solange, por favor, a palavra é sua. Mais uma vez, boa noite a todos, né? E em nome do Instituto Mais Atitude, eu quero agradecer, não te conheço pessoalmente, Carlos, mas foi um prazer te ouvir, né? E realmente você modificou até a minha forma de pensar na fé. Gratidão por isso, né? E por todo o teu conhecimento que você nos proporcionou na noite de hoje. Gratidão mesmo. Muito obrigado, viu? Agradeço também a oportunidade de estar aqui e aceito seu agradecimento de bom grado. Gratidão. Renato, eu quero deixar um recado final, que é o seguinte. Quando eu fui ministrar o Leader Training, eu não estava preparado. Eu não sabia. Eu não acreditava. Não tinha conhecimento técnico. Eu tinha só fé. E eu marquei o treinamento para uma sexta-feira à noite, num hotel na Dom Pedro, Hotel Tauá, se não me engano. Foi o primeiro. Eu tinha treinado no meu sítio com a equipe, mas não estava legal. O Luciano estava junto, fazia parte da minha equipe. E a gente mais brincava do que preparava o treinamento. E eu falei para todo mundo, vou fazer o treinamento, estou preparado. E eu confesso, eu estava mentindo, eu não estava preparado, mas eu tinha fé, que é diferente de preparo, é diferente de crença. Então, eu tinha fé e eu fiz o primeiro treinamento nessa condição, só pela fé. No domingo à tarde, quando acabou o treinamento, fizemos um questionamento com 12 treinandos que existiam. O que eles acharam do treinamento? Os 12 responderam individualmente que foi o melhor treinamento da vida. Eu, Carlos, encontrei um monte de defeito no treinamento. E os 88 treinamentos de Leader Training que eu ministrei, a nossa equipe ministrou, quando eu falo eu é nós, né? Que nós ministramos, todos eles eu percebi alguma falha e eu melhorei no seguinte. E eu tenho uma impressão que se eu fizer 3.000 eu vou melhorar alguma coisa. Então, o meu recado qual que é? Não esteja preparado para fazer as coisas. Não espere o melhor dia para comprar uma casa, o melhor dia para casar, o melhor dia para ter um filho, o melhor dia para estudar, o melhor dia... Não existe o melhor dia, existe o hoje. Existe a vida. Porque todo mundo morre. E as pessoas morrem, geralmente, com uma sensação de que deixou de fazer alguma coisa. Então, gente, eu já fiz churrasco de segunda-feira na hora do almoço. Eu já fiz palestra no SEASA, sábado, 10 horas da noite.
até 1h da manhã. Não tem, já fiz atendimento psicológico domingo, 5h da manhã. É a hora que tá, é a hora que existe, é a hora que precisa. O dia tem 24 horas. Viva, faça. Gente, tenha fé. Só, mais nada, não espere. Não dá. Eu nunca estive preparado para fazer as coisas que eu fiz. Porque você não vai agradar as pessoas. Porque na hora que falaram assim, quem que a gente libera? Quem que a gente liberta? O que que o povo falou? Barrabás, né? Não foi Cristo. E quem é Barrabás hoje e quem é Cristo? Então, olha, vou falar uma blasfêmia aqui. Dane-se os outros nesse sentido. Dane-se a opinião alheia. É você que vai lá e tem a sua ação e vai conseguir. Ah, mas você tem alguma garantia que vai conseguir as coisas? Tem. 50% de chance. E quando eu vejo aquelas pessoas falarem 30%, 60%, eu falo, meu Deus do céu. Ou é ou não é. É 50% para qualquer coisa. Ou seja, se você for montar um negócio hoje, você tem 50% de chance de dar certo. Nem mais e nem menos. Então, faça, vai lá e aconteça. Mas se deu dinheiro, se deu resultado, não importa. Lembre das 3 leis que eu coloquei. Se não lembra, vai lá no YouTube e assista de novo, de acordo com as leis de Deus. A lei dos homens é ecologicamente correto. Tá bom. O resto é o resto. E não tem a mínima importância. Gratidão. Obrigado pela oportunidade do bate-papo. Eu estou aqui pronto para responder qualquer pergunta, mesmo fora do ar. No meu WhatsApp, quer bater papo, discordar, sempre vai ter alguém que discorda e tudo bem. E se não fosse assim, o mundo seria horrível. Se todo mundo fosse para um lado só, o barco viraria. Tem que ir alguém para o outro lado. Bom, Carlão, eu vou dar um testemunho. Se você soubesse quanta coisa eu deixei de fazer na minha vida esperando a perfeição, esperando o momento certo, foi muito bom te ouvir. Eu estou falando, eu particularmente, foi muito bom te ouvir. Como a Inês mesmo disse, vai fazer a gente refletir em muita coisa. Isso. Tá? Na egrégora, a gente procura evitar divulgações de cursos, principalmente pagos, né? Para não transformar o grupo num classificado. Mas, na quinta-feira, né, que é um dia após a gente receber o convidado, né, esse convidado tem a prerrogativa de divulgar, né, o seu trabalho, as suas mídias sociais, enfim. Então, se você quiser, fique à vontade. Tá? Você está lá no grupo da Egrégora, né? Você está lá. Então, você pode colocar o que você achar interessante para a divulgação do teu trabalho lá, tá? No dia de amanhã, que será muito proveitoso para muita gente, conhecer os teus livros, o teu trabalho, enfim, conhecer um pouco mais desse profissional fantástico que você é. Tá? Renato, amanhã eu vou colocar os meus livros, o valor, e todo mundo pode fazer Pix, porque amanhã eu estou em viagem. E lá na Bahia, eu preciso comer acarajé, eu preciso comer camarão, então eu quero que todo mundo me ajude, né, a ter uma vida melhor lá na Bahia. Você faça uma boa viagem. Eu estou vendo que o Tadeu levantou a mão. Dá tempo ainda de você conversar com o Tadeu um instante? Então vamos lá, vamos colocar o Tadeu aqui para falar contigo. Por favor, Tadeu. Ô, Renato, eu sei que o horário aí está meio estourado, mas é bem rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta pro Carlos aí, de como a gente alimentar a nossa fé. Uma dica de como a gente alimentar e desenvolver essa fé, como a gente desenvolve um músculo. E só que eu olhei no relógio e falei assim, não vai dar tempo não, deixa quieto. Só que existe a tal da sincronicidade e nessa última fala dele, ele respondeu a minha pergunta. Então, uma maneira de você desenvolver o seu músculo da fé é você se arriscando. Então, se eu fico a vida toda esperando o momento ideal, as condições ideais, né? Então, eu não vou desenvolver essa fé que eu preciso para realizar o que eu preciso realizar. Então, era isso. A própria Bíblia, né? A Bíblia ela tem lá a história da Raquel, se eu não me engano, que ele fala que ficava 7 anos, depois mais 7, e 7 vezes 7
Se fosse preciso, isso é fé. Ou seja, não existe um limite, é infinito para quem tem fé. Então eu ficaria a vida toda para conseguir alguma coisa. Legal. Obrigado, Tadeu. Pessoal, agora nós vamos nos rever após o Natal, né? Então, quero deixar aqui com vocês o meu desejo de que o pernil não queime no fogo, que o seu presente seja o melhor da turma, né? E que aquele que vai renascer dentro de você seja o divino que você reconhece como o melhor, né? Então, uma noite de Natal junto com seus familiares, com seus amigos, de muita luz, de muita alegria, né? Márcia, muitíssimo obrigado. Sua vibração foi maravilhosa, gratidão mesmo. E, Carlos, muito honrado de ter recebido você. Esperamos que em 2024 tenhamos mais uma chance de você estar junto conosco, tá? E lembro a vocês para tentarem se programar para 27 de janeiro nós conseguirmos estar juntos. Vai ser um dia com várias atividades, eu vou estar divulgando tudo isso para vocês. E a gente se vê ainda esse ano, quarta-feira que vem. Um grande abraço a todos. Gratidão. Gratidão. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, Feliz meus Natal a amados. todos aí. Feliz Natal para todos. Boa noite, Feliz Natal. Feliz Boa Natal. noite. Feliz Natal. Feliz Natal. Boa noite a todos. Boa